Graças a Deus, já temos um número razoável. O povo chega rápido, né? Aí já chegou, o povo já chegou rápido. Isso aí, a missionária Leni. Beleza, então nós vamos estar orando a Deus, vamos estar orando agora. E você deixe sua Bíblia aberta no livro de Gálatas, ou a carta, a epístola aos Gálatas, a maravilhosa epístola aos Gálatas, né? Então nós vamos estar orando agora, colocando a nossa vida no altar de Deus. Essa é mais uma escola bíblica dominical da quarentena. Nós esperamos em breve estarmos juntos aqui, estudarmos pessoalmente a Bíblia, nas salas, né? Mas enquanto isso não acontece, nós estamos aqui para conversarmos com você, e você acompanhando ao vivo aí do Facebook, tá bom? Agora, você que está acompanhando deve pensar que nós precisamos de você lá no YouTube também. Então você está agora pelo Facebook, acompanhando pelo Facebook, mas não deixe de fazer sua inscrição no YouTube, porque o YouTube tem um alcance maior e nós podemos fazer ao vivo no YouTube quando chegarmos a 1000 inscritos. Nós estamos chegando quase na metade, mas está longe ainda, precisamos de você. Se você não fez sua inscrição no YouTube, seu neto não fez, seu sobrinho, você vai colocar, vai pedir que faça essa inscrição, né, para que possa a gente aumentar esse número de inscritos lá. Bem, vamos então orar? Vamos orar? Deus, muito obrigado, Pai, por estarmos na Tua presença nessa manhã e termos a oportunidade de conversarmos sobre a Tua palavra, a Bíblia Sagrada. Muito obrigado por podermos usar essa tecnologia, Deus, e alcançarmos as pessoas onde elas estão agora. Que o Senhor possa, com o Teu Espírito Santo, tocar em nossos corações. Que possamos não só aprender a teoria desse texto, mas que possamos também praticar esse texto. Muito obrigado, nós oramos gratos em nome de Jesus, amém, louvado seja Deus. Então já temos aqui um número bom de irmãos, nós vamos dar início então à nossa Escola Bíblica Dominical. Peço a você que abra a sua Bíblia, livro de Gálatas. Gálatas no seu capítulo 1. Eu vou pedir aos irmãos que me ajudem na leitura. Cada um vai lendo um versículo separadamente, só para fazer diferença ali na nossa transmissão. Eu começo, não, vou deixar o Lucas começar. Do 1 nós vamos até o 9, tá certo? Do 1 vamos até o 9. Então vamos lá, começo com o Lucas, eu, e assim sucessivamente. Gálatas capítulo 1, verso 1. Paulo, apóstolo, não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. E de todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar desse mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. A quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para um outro evangelho, o qual na verdade não é outro, porém há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos pregue evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Bem, nós estamos então iniciando o nosso estudo aos Gálatas. É uma carta rica, tremenda, grandiosa. A gente quer assim, primeiro uma breve discussão não sobre o conteúdo, né, mas o porquê dessa carta e qual a ideia do período que foi escrita essa carta. Quero começar com o Lucas, ele fazer as considerações dele, e depois a gente nós vamos por aí seguindo, nós não temos script não, vamos indo.
Meus irmãos, muito bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. A carta aos Gálatas, como o pastor mencionou aqui, ela é uma carta que é muito rica. E ela é muito rica porque ela também é plural. Nós acabamos de ler aqui que Paulo escreve no versículo 2 do capítulo 1, as igrejas da Galácia. Então, diferente, por exemplo, daquela carta que a gente estava lendo aos Coríntios, né, que era uma carta a uma igreja específica, aqui Paulo está escrevendo a uma região, não a uma igreja em uma cidade específica. Qual que era essa região que ele escreve então? A Galácia. A Galácia era uma região do Império Romano e hoje é conhecido aquela mesma região geográfica como Turquia. Então, onde é a Turquia hoje era a região da Galácia antigamente. E ali tinha algumas igrejas que foram alvo do Evangelho, foram alcançadas pelo Evangelho quando da primeira viagem de Paulo, isso cerca de 46, 47 depois de Cristo. Então, quais são as igrejas que a gente conhece que foram ali estabelecidas? A igreja de Listra, a igreja de Derbe, a igreja de Icônio, a igreja de Antioquia, da Pisídia e algumas outras também que não são mencionadas nominalmente. Então, quando Paulo escreve a carta aos Gálatas, ele não fala para qual igreja especificamente ele está escrevendo, mas sim para igrejas em geral ali daquela região da Galácia. Aquela região, portanto, como eu disse, é habitada por pagãos, por gentios, por não-judeus, né, portanto. Então Paulo, durante a primeira viagem missionária, ele vai e prega o evangelho ali. Então em 46 e 47, nesse meio tempo ali, ele está pregando o evangelho naquela região da Galácia, naquelas igrejas ali. Então ele vai, e aí as igrejas são formadas, e ele sai daquela região e começa a empreender a sua segunda viagem missionária. O que acontece? A segunda viagem missionária acontece ali cerca de 48 para frente. O que acontece nesse meio tempo, de 47 e 46, onde ele vai lá e prega o evangelho, e até a 48, quando ele sai para anunciar o evangelho para outros lugares? Acontece que um certo grupo de judeus, chamados judeus judaizantes, aliás, são cristãos judaizantes. Beleza. Peraí, beleza. Vamos entrar nisso aí, só para poder. Aí escreveu ali. Qual é a diferença? Vamos conversar com o presbítero Gilmar. Qual seria a diferença? Nós temos o estudo aos Coríntios, né? A primeira carta. Então Paulo escreve especificamente uma igreja e ele fala das questões pessoais daquela igreja, né? Nesse caso foram para várias. Na prática, qual seria a diferença na prática, né? Vamos trazer para a gente hoje. Depois ele vai falar o problema, mas na prática hoje, olhando para uma carta, olhando para outra, né? Então passa para os irmãos o que seria diferente. Por exemplo, porque Paulo cita casos pessoais em Coríntios, nós falamos sobre eles, né? E aí ele específico. Nesse caso não dá para ele falar do específico, ele tem que falar do geral, né? O que seria diferente nisso? O que você tem ideia sobre isso? O que você quer falar com a gente? Então, a carta aos Gálatas, o Paulo ele mostra que eles estavam vivendo um evangelho pervertido, um evangelho que estava sendo mudado, a maneira de eles entender o que Cristo falou, o que Cristo ensinou, e eles estavam pervertendo esse evangelho. Então Paulo ele faz uma análise do que é o verdadeiro evangelho, do que o evangelho que estava sendo pregado ali aos Gálatas. Então, quando você fala para uma pessoa só, ou um caso pessoal, você vai direto ao ponto. Quando você fala para o geral, né? Então acho que por isso a carta aos Gálatas ela serve para todo lugar, né? Coríntios também, é lógico, mas porque ela está tratando de um assunto geral. O Lucas vai entrar no assunto que ele já começou e a gente discute ele. Tudo bem? Beleza? Então você de casa está vendo, ó, já tem as informações da primeira carta, quando Paulo na primeira viagem missionária e trabalha e busca e prega o evangelho naquelas regiões. São várias igrejas, algumas estão citadas na Bíblia, outras não, mas certamente outras igrejas. E aí começa a acontecer alguns problemas. Tem problema? A igreja tem problema? Ainda mais quando você começa. Estamos lá, estamos começando, já começou, você já trabalhou em outras congregações também, né? Então a gente já verifica que também já pude trabalhar em outras congregações. A igreja tem problema? E vamos ver nesse caso aí que Paulo não está atacando em si uma situação. O problema é que quando vira pandemia é geral. Epidemia também é uma região, uma parte, mas pandemia é geral. Então é bom ler Gálatas, entender o problema e saber. No final a gente conversa se a gente tem esse problema hoje ainda. Pode falar. Porque o que acontece é o seguinte, como a gente disse aqui, Paulo então evangelizou essa região
da Galácia na primeira viagem missionária, 46, 47 mais ou menos ali, depois de Cristo. E o que ele pregou lá? Esse relato está narrado em Atos 14. Em Atos 14 está escrito assim: relataram tudo o que Deus havia feito com eles e como tinha aberto aos gentios a porta da fé. Então a pregação de Paulo e de Barnabé também nessa região foi que, a partir do sacrifício de Cristo, não existem mais divisões étnicas. Agora a salvação é para todos, na verdade, sempre foi para todos, mas a ideia agora é que isso fica mais claro. Jesus não morreu só pelos judeus, ele morre por todos, na verdade. Então a pregação de Paulo é essa. Então ele prega ali nessa região em 46 e 47, depois ele vai embora. Quando ele vai embora, alguns judeus que se converteram ao cristianismo, que são chamados cristãos judaizantes, eles começam a ir para aquela região ali, e a ideia que a gente tem aqui pelo texto da própria Epístola de Gálatas é que eles começaram a desacreditar Paulo. Então a gente pode imaginar pelo contexto que eles começaram a dizer assim: olha, a gente conhece esse Paulo aí, esse Paulo era aquele que perseguia os cristãos, ele não é discípulo, ele não é apóstolo de Cristo não, porque ele não teve com Cristo. E também a mensagem que ele está pregando para vocês é uma mensagem distorcida. Vocês, a salvação é pela fé, mas vocês têm que cumprir também as obras da Torá, as obras da lei mosaicas. Então, vamos lá. Então, por isso que dá para entender, no capítulo 1 e capítulo 2, que Paulo está defendendo a sua autoridade. Então, quando você entende o que está acontecendo, você começa a entender a carta. Então, para você ler essa carta, que não é grande, é uma carta pequena, você tem que entender o que está acontecendo. Por isso que Paulo começa defendendo a autoridade. Por que a pessoa começa a defender a autoridade? Porque está tendo problemas nessa área. E ele então está colocando ali a sua autoridade apostólica, porque algumas pessoas estavam querendo destruir essa autoridade para destruir o próprio pensamento da igreja, né? Então, quer falar alguma coisa, presbítero? Sim, e ele defende a autoridade apostólica que ele tinha, até para dar uma autenticidade àquilo que ele está falando, né? Não só como autoridade em si, mas uma autoridade vindo do próprio Deus para ele. Então ele mostra o verdadeiro evangelho, que não é segundo as leis, mas seguindo aquilo que Cristo fez. A gente vê então que esse ataque de fato aconteceu. Então atacavam a autoridade apostólica de Paulo, falando basicamente que ele não era um apóstolo, que ele foi um perseguidor de cristãos, e ele não teve o contato com Cristo, ele não conviveu com Cristo para poder ser declarado apóstolo. E com isso, após denegrir a imagem dele, também atacavam a mensagem dele. Então são dois ataques: primeiro a imagem de Paulo, depois descreditado a imagem de Paulo como apóstolo, também atacavam a mensagem dele. Isso está muito claro aqui no texto de Gálatas. Primeiro ele começa defendendo então a sua autoridade. Ele começa no versículo 1 dizendo assim: Paulo, apóstolo, não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Então ele fala assim: olha, eu sou apóstolo sim, eu estive com Cristo no caminho para Damasco, e então eu tenho autoridade apostólica, Jesus me chamou para esse ministério. E depois ele defende a mensagem dele. No versículo 11 do capítulo 1, ele escreve assim: mas informo a vocês, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é mensagem humana. Então ele está aqui defendendo, primeiro, que ele é apóstolo e que o evangelho que ele prega não é uma coisa da cabeça dele, não é uma coisa inventada por alguns homens, mas é sim o plano divino da salvação. Agora, interessante a gente conversar aqui. Então o problema era esse. Agora, quem estava acusando Paulo? Quem estava perseguindo Paulo? De alguma forma, uma perseguição. Quem estava invejando o trabalho de Paulo? Podemos colocar várias questões aqui importantes, mas quem estava fazendo isso? De onde veio esse povo? Que ideia é essa? Né? Vou começar com você e depois a gente vai discutindo essa situação toda. Bem, Paulo, o que já foi que a gente já conversou aqui, né? Paulo estava escrevendo uma igreja, ele defende sua autoridade apostólica porque ele está tendo problemas. Pessoas estão indo lá e disseminando coisas erradas, contrárias àquilo que Paulo prega e à própria pessoa de Paulo, porque você, quebrando Paulo, quebra aquilo que ele fala, né? Então quem são essas pessoas? Tem alguma pista dessas pessoas? Ele fala que alguns dentre vós que têm pervertido o evangelho, ou seja, certamente seriam alguns líderes que estavam entrando, né, algumas pessoas que estavam liderando a igreja, que estavam
pervertendo, alguns que ensinavam a igreja, né? Não estavam preparados para ensinar. É importante você saber, você, servo de Deus, está acompanhando a Escola Bíblica Dominical, que a gente precisa estar sempre ciente do geral. A gente precisa conhecer a Bíblia toda. A gente precisa. Por que a igreja evita ficar em um versículo só o tempo todo? Tem que conhecer toda a Bíblia. A igreja não pode ter uma característica de seita, né, sectária, escolher um ponto e dali seguir. A gente precisa conhecer toda a Bíblia. O que o apóstolo Paulo está falando são pessoas, são os chamados judaizantes. Eram pessoas judeus que se converteram, entre aspas, mas queriam continuar aplicando a lei da forma do Antigo Testamento, mas eles estão vivendo um evangelho da graça no Novo Testamento. Então, são pessoas que circulavam várias igrejas e, na verdade, dizendo assim: olha só, Jesus Cristo morreu, tal, beleza, mas é preciso cumprir o texto do Antigo Testamento. Aquele que se converte, que não é judeu, precisa cumprir alguns atos, tanto cerimônia como atos civis e outras coisas mais judaicos. Ou seja, eles não entendiam que a cultura de um povo deveria ser observada. Eles achavam o seguinte: todo que se converte agora tem que ser judeu e cristão. E você percebe que Paulo vai contra isso. Agora, para jogar uma pista, para a gente tentar achar, algum líder tinha essa ideia? Existe algum nome? Tem algum nome de alguém? Ou não, algum líder tinha essa ideia essa ideia que Paulo está combatendo? Você vê na Bíblia, em algum momento, algum líder assim conhecido da Bíblia com essa ideia? Pode falar. Sim, na verdade, basicamente essa era a ideia padrão, universal de todos, né? O próprio Pedro, antes de ter aquele sonho lá com os animais que descem no lençol, ele era um desses que não estava entendendo que a mensagem do Evangelho tinha que ser pregada para os gentios também. Ele achava que era só para os judeus. Então, essa não era uma realidade dessas pessoas aqui só. Era de toda uma comunidade judaica que pensava assim. Sendo que depois de tantas coisas acontecerem, da morte de Cristo, da pregação em Antioquia e tudo mais, já era para as pessoas aqui terem acordado para essa realidade de que o Evangelho tem que ser pregado para os gentios e não imposto a eles também esse peso, esse fardo da lei mosaica. Quer falar algo? Então, seguindo assim, para a gente depois entrar na questão de hoje, né, a gente vê nessa primeira parte, o apóstolo defendendo a sua autoridade. Aí depois a gente vai ver no capítulo 3 em diante, o título diz assim, Paulo apela para a experiência dos Gálatas. Paulo começa a falar a questão da fé. E aí começa a falar a questão da fé. Então, o que envolve a fé, que envolve a vida das pessoas, Paulo começa a apelar para isso. Olha o que ele diz aqui no versículo 3: Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou, a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Eu quero ficar com essa palavra, insensatos. Então, quando eu vou ver insensatos, eu vou ver senso. Então, sem senso. É como chamar de... Você não tem senso. Eu levo um tempão pregando a palavra, preparo, falo, explico a verdade, e em pouco tempo vem os camaradas aí, pervertem vocês. Essas coisas deixam Paulo nervoso, né? Seria a fala. Paulo preocupado, mas também nervoso com tudo. Como pode tão rápido? Insensatos. Alguém quer falar um pouquinho sobre isso? Esse sentimento mesmo, né? Paulo escreve essa carta demonstra uma grande paixão pelas pessoas, mas uma grande frustração por elas terem abandonado aquele ensinamento dele. E como a gente disse antes, você deve ter feito os cálculos aí, Paulo prega o evangelho lá nessa região da Galácia em 46, 47. A carta aqui aos Gálatas, estima-se que ela tenha sido escrita em 48, 49, por aí. Então você vê, tem 1 ano, 2 anos que Paulo acabou de estar lá, acabou de pregar o evangelho, acabou de pregar Cristo crucificado e a liberdade para a qual ele nos libertou, e agora
Um ano, 2 anos depois, vêm esses judeus e começam a perverter esse ensino. E por isso que a gente tem, São Paulo fala assim: me admira que vocês tenham passado tão depressa do evangelho que eu preguei para outro evangelho, porque foi muito rápido. Eles acabaram de ter ali a pregação do evangelho pelo apóstolo Paulo, o estudo doutrinário por ele, a EBD pelo Paulo, e agora já estão se descambando para outro caminho, né, para outro evangelho. Então, qual que é a diferença? O que Paulo pregou? Como eu já disse aqui, mencionei, Atos 14, 27, Paulo fala, está relatado lá, Lucas relata, na verdade, que eles relataram a essas pessoas da Galácia tudo que Deus havia feito e como ele lhes tinha aberto aos gentios a porta da fé. A ideia é que Paulo e Barnabé pregaram que para passar pela porta da fé só se passa carregado por Jesus Cristo, pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Esses cristãos judaizantes falavam que para passar pela porta da fé você tinha que passar com Jesus Cristo, mas também as obras da lei mosaica. E quais eram os principais requerimentos desses judeus? Era que se observasse o descanso no sábado, o sabá, e também para os homens principalmente, e esse era o principal requerimento, era que fossem circuncidados. Então, essa é a grande briga. Eles acharam que para você ser salvo, você tinha que ter a fé mais as obras. E Paulo pregava o evangelho da fé, assim como Barnabé também, que estava com ele nessa viagem. E as pessoas então ficaram confusas, é natural. Uma igreja nascente ali, a igreja nascente, na verdade, são várias igrejas ali, mas igrejas que têm 1, 2, no máximo 3 anos de vida, assim, de o evangelho pregado. E elas começam então, elas ouviram primeiro Paulo falando: olha, a salvação é pela fé. É um dom de Deus, é a graça de Deus derramada sobre vocês, sobre todos vocês, judeus e gentios. E aí depois elas ouvem outras pessoas que são os cristãos judaizantes falando assim: olha, vocês são salvos pela fé, mas também tem as obras aqui, tem as obras da lei. E isso reflete muito em nossa igreja hoje também. Então quero fomentar um pouco uma discussão no Face. A gente não vai poder responder todo mundo, mas eu queria, não é discussão, eu queria que você destacasse aí o texto que você mais gosta de Gálatas. Digita aí agora o texto que você mais gosta de Gálatas, que você destaca em Gálatas. E eu vou fazer essa pergunta também para o presbítero Gilmar aqui, né? O presbítero Gilmar, que tem trabalhado como plantador lá na nossa congregação, também já um presbítero experiente, mas que ele possa também destacar aqui qual texto você destacaria. Eu vou olhar o meu aqui também, que está no meu coração, e vou falar com vocês. Vamos lá, você abre a sua Bíblia aí e coloca aí o texto. Eu não vou poder responder você agora. Bem, estou até com o meu celular aqui, né? E a gente pode observar aqui. E olha, muito coração, chuva de like aí. Deus abençoe você e a sua vida. Vários nomes, várias pessoas entraram aqui. Deixa eu botar meu celular aqui. Perguntar então ao presbítero se ele quer destacar em especial um texto. Pode falar aí, presbítero. Eu destaco aqui no Gálatas capítulo 5, no verso 13, texto muito conhecido nosso: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros pelo amor. Então eu vejo nesse texto aqui que o evangelho que Paulo estava defendendo, o zelo que Paulo tinha como líder de mostrar uma liberdade, mas uma liberdade que não te dá autonomia para você fazer o que você quer, que você viver do jeito que você quer. Então ele fala que nós somos chamados à liberdade, porém não podemos usar essa liberdade que nós temos para dar ocasião à nossa carne, ou aquilo que a gente pensa de nós mesmos. O coração do homem, ele é corrupto, o coração do homem, ele é depravado. Então nós devemos ter a liberdade em Cristo, mas sempre observando, o que a Bíblia nos ensina, o que o Evangelho nos ensina. Então esse texto: porque vós, irmãos, não fostes chamados à liberdade, porém não useis a liberdade para dar ocasião à carne. Interessante, né? Você vê que Paulo começa a defender a sua autoridade, é isso? Depois ele vai falar da fé, e por último ele vai falar da prática da fé. Então alguns textos finais, eles são mais a questão da prática. Ele vai falar da carne, do espírito, né? Um texto muito famoso. Agora eu vou escolher o meu. O meu está no capítulo 4, o versículo 4. Olha que texto lindo também. Diz assim, ó: vindo, porém,
à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Aí ele completa dizendo assim: para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E diz assim: e porque vós sois filhos, enviou Deus no vosso coração o Espírito do seu Filho, que se clama Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus, na plenitude do tempo, no tempo certo. Que ele está dizendo o seguinte: tudo está ligado. A terra, eu quando leio esse texto, eu imagino a terra grávida. O planeta Terra grávido. Então aquela barrigão. Aí no tempo certo Cristo nasceu, né? Então olha que coisa linda que o apóstolo fala. Então ele começa a falar já na parte final sobre essa prática. Quer destacar um texto também, seminarista? Só para reforçar isso que o senhor acabou de falar também, que a carta de Paulo aos Gálatas, né, ou as igrejas da região da Galácia, ela pode ser dividida então em 3 partes, como o pastor falou aqui. A primeira parte, capítulo 1 e 2, é sobre a autoridade apostólica e também um resumo da fé cristã, de Cristo morreu pelos nossos pecados e tudo mais. A segunda parte, dos capítulos 3 e 4, vai falar dessa obra de Cristo na cruz do Calvário como aquela que acaba com todas essas separações entre judeus e gentios, e também acaba com a eficácia dessa lei cerimonial de circuncisão e tudo mais. A última parte da carta, capítulo 5 e 6, é isso que o pastor falou. Então a fé de maneira vivida. Primeiro, na parte 2, é a fé como salvadora, como aquela única que pode salvar a gente, a fé em Cristo, não as obras. E na última parte, como é que essa fé salvífica, ela se reflete no nosso dia a dia, na nossa vida. Sobre o texto, tem muitas passagens interessantes aqui no livro de Gálatas. Eu estava acompanhando aqui o chat, meu irmão, o Breno, ele colocou já aqui um texto que era o que eu também gosto muito, que é Gálatas 2:20, diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, ao qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Mas então eu queria destacar um outro texto, que eu também gosto muito. Já chegando nessa parte prática da carta, no capítulo 6, Paulo fala assim, e aí se você não tiver uma atenção correta, você pode ler esse texto aqui de maneira corriqueira, né? Mas no capítulo 6, verso 2, Paulo diz assim: levem as cargas uns dos outros, e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. E aí a gente pode se perguntar: poxa, mas o que significa a lei de Cristo? Qual o contexto disso? É como se Paulo estivesse dizendo assim para aquelas pessoas que estavam ali, criando cargas pesadas sobre uns sobre os outros, criando leis pesadas, guarda do sábado, circuncisão e etc. Paulo está falando assim, basicamente: olha, se vocês querem seguir uma lei, não sigam essa lei do Antigo Testamento, essa lei que mostra só para vocês o pecado, essa lei que não conduz à vida. Ela serve como uma professora que aponta para a solução do problema, ela serve como um guia que aponta para Cristo. Então sigam a lei de Cristo. Vocês querem seguir alguma lei? Querem seguir uma lei? Sigam a lei de Cristo. Qual a lei de Cristo? A lei do amor. Amem uns aos outros, amem a Deus acima de todas as coisas, amem uns aos outros, carreguem o fardo uns dos outros, e assim vocês terão então paz entre vocês. Bem, a Lourdes coloca aqui assim: pois nem circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. A Leís coloca Gálatas 6:9, e aí diz aqui no Gálatas 6, versículo 9, diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. É isso aí. A Márcia, Gálatas 5:1. Então, deixa eu abrir aqui Gálatas 5:1. Estou enrolado. Gálatas 5:1 diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou, permanecei pois firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Então, uma faca de 2 gumes, essa liberdade, como você destacou, tem que ter cuidado, não ter a liberdade para dar ocasião à carne, para fazer coisas erradas, mas também não viver preso, porque agora Cristo nos libertou para a liberdade. Eu vou dizer outros textos, se irmãos quiserem abrir e me ajudar aqui, tanto Lucas como o presbítero. O 6:1, Walter Dan: se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com o espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também, deixa eu virar a página,
tentado. Então destaca aqui esse versículo o nosso irmão Walter Dan, que vai estar na semana que vem aqui conosco no nosso estudo da EBD Quarentena. A nossa irmã Edi destaca, você pode abrir para mim, presbítero, aí, Gálatas 5:5. Não sei se vai dar para ler todos, tá, irmão? A gente já tem as considerações finais, vai lá. Pode ler? Pode. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Elisione, Gálatas 5:22. Está escrito assim: mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. Silvan 5:1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso permaneçam firmes e não se submetam de novo a jogo de escravidão. 5:8. A Maria Elane Quadros está lá na região dos lagos. Está lá na região dos lagos. Elane, Deus abençoe a sua vida, conforte seu coração. Elane perdeu o irmão esses dias. Deus conforte sua família, tá, Elane? 5:8. 5:8. Esta persuasão não vem daquele que o chamou. Paulo quis se referir então, só para contextualizar, a essa persuasão que era feita por alguns cristãos judaizantes que queriam impor a lei sobre os cristãos. A Marlene, irmã Marlene, 6:10. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. A irmã Edi destaca: porque nós, pelo Espírito, guardamos a esperança da justiça que provém da fé. O Silvan já li o seu. O Silvan está mandando um montão de versículo aqui, a dona Edi também, então já li um de cada. Pastor, bem, nós vamos continuar, vai lá, pode falar. É um comentário só sobre essa questão da liberdade, porque é uma questão premente na carta aqui de Paulo, é essa questão da liberdade. E que liberdade é essa então para a qual nós fomos libertos? Não é a liberdade, como a gente pode pensar, para libertinagem, para fazer tudo o que a gente quiser fazer e de maneira desregrada. Na verdade, o que Paulo quer dizer quando ele fala liberdade para a qual Cristo vos libertou? É a liberdade do jugo do pecado. Então antes nós somos escravos do pecado. Nós só podíamos pecar, como diria Agostinho. Mas agora, com a morte de Cristo na cruz do Calvário, nós que somos cristãos, recebemos essa salvação em nossas vidas, nós podemos não pecar. Então agora nós podemos fazer aquilo que é da vontade de Deus. Essa que é a verdadeira liberdade. A verdadeira liberdade não é você chafurdar no pecado, se afundar na lama do pecado. Mas a verdadeira liberdade é você não fazer aquilo. A gente fez uma conferência ontem com o pessoal da UMP de Campo Grande, e um pastor, que não é daqui do Rio, mas ele citou um exemplo muito legal, interessante, que contrasta bem isso. Um pastor estava andando pela rua e ele encontra o velho conhecido dele. E esse velho conhecido estava bebendo cerveja no baile, estava já muito bêbado. E aí ele falou assim, sem reconhecer o pastor, porque estava bêbado, ele falou assim: você não quer tomar uma comigo aí não, beber e tal? Ele: não quero beber não. Aí o bêbado se lembrou que era o pastor. Aí ele falou assim: você não pode beber, você é pastor. Aí o pastor fala assim: não, eu posso beber, eu que não quero beber. Já você não pode não querer beber, você vai beber porque você está viciado nisso. Você não tem a liberdade, você é escravo. Então, nós cristãos temos a liberdade que o mundo não tem, que é a liberdade de não pecar, de não fazer o errado. E isso é concedido através do sacrifício de Cristo na cruz, que agora nos liberta, porque nós fomos mortos com Ele na cruz do Calvário, e agora também ressuscitamos com Ele na sua ressurreição. Isso é bom você ver como esse livro tem a ver com a minha vida e com a sua vida, né? É bom a gente ver como esse livro tem a ver com a atualidade. Eu destaquei algumas coisas aqui para os irmãos conversarem, para a gente conversar. Eu dei um estudo. Bem, eu estudo a Bíblia com igrejas que eu pastoreio desde que me formei, e a cada tempo a gente vai mudando, acrescentando coisas. Tem um estudo aqui meu, antigo aqui, que eu dei quando era pastor da igreja presbiteriana em Jardim Boa Esperança. Não sei se tem alguém aí de Jardim Boa Esperança nos assistindo. Eu fui pastor dessa igreja 2001 e 2002. E aí está aqui, ó. Eu coloquei assim algumas considerações. A primeira, nós vamos conversar sobre ela. Se Paulo tivesse rendido ao legalismo, o cristianismo teria sido conhecido como nada mais do que um judaísmo modificado, que de forma alguma teria conquistado o mundo. Quer falar um pouquinho sobre isso? Se Paulo aceita a proposta dos judaizantes, não, vocês estão certos.
Depois Pedro vai mudar de ideia, como já foi falado aqui. Mas na verdade, se todos os apóstolos chegassem à conclusão, o que seria o cristianismo? Apenas um judaísmo modificado. Quer conversar um pouquinho sobre isso? Bem, como é que é essa questão da circuncisão agora, hein? Quem ia fazer isso? Seria o pastor que ia ter? Ia ser complicado, não ia ter a relevância que teve o Evangelho, o impacto que teve o Evangelho de mudança. Seria apenas conceitos. Seria uma base de conceitos que o próprio homem decidiria, né, a forma de ele servir a Deus. Então o Evangelho nos dá a liberdade, porque não é através do que nós fazemos, mas aquilo que Cristo fez por nós. Essa é a diferença. É saber que nós não tínhamos condições nenhuma de cumprir a lei, cumprir o ritual, cumprir aquilo que a lei mostrava, mas que em Cristo, né, Cristo ele cumpriu a lei. E nós, como diz Paulo, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele não disse seja meu imitador de mim mesmo, mas ele imitava Cristo. Então, até na época, né, que Cristo estava andando, pregando, as pessoas se sentiam assim, impactadas. Que novo ensinamento é esse? O que quer dizer isso? O Evangelho traz isso, né? Questionamento. Quando você entende o Evangelho, é uma coisa que impacta as nossas vidas. Uma outra consideração, eu sei que você quer falar um pouquinho sobre essa também, né? Porque seria... Se der um microfone na mão, a gente fica aqui o dia inteiro. Mas seria até um pouco difícil também, intelectualmente, você manter essa prática judaizante, dos cristãos judaizantes, assim, meio que parece uma contradição intelectual, porque você teria dificuldade de defender um Cristo que morre na cruz como último sacrifício, e você manter por outro lado que você tem que fazer esses sacrifícios aí da lei também, como circuncisão e tudo mais. Mas de fato esse é um risco que a gente correu, na verdade, porque Paulo, é bom lembrar, antes da conversão ao Evangelho, ele era um judeu, que era do partido dos fariseus. Então era aquele cara que tinha a lei ali, na mais alta estima. Então de fato foi um risco que a gente correu. Imagina se Paulo continua pregando a lei e tal, era uma dificuldade mesmo. Uma outra consideração para te conversar, assim, em Atos 16:5 observamos o resultado do trabalho do apóstolo Paulo. Assim as igrejas eram fortalecidas e dia a dia aumentavam em número, mas os judaizantes não quiseram se render e seguiram Paulo de perto, a fim de destruir o resultado do seu trabalho. Bem, eu não quero falar sobre aquela época, já falamos mais ou menos, mas tem uma ideia. Existem pessoas assim hoje, não vou dizer diretamente judaizantes, mas pessoas que parecem que estão perseguindo as igrejas, não para se envolver, mas para destruir. Ou seja, teve um bom resultado, alguma coisa, e começa a criar problema e dificuldade. É bom você pensar nisso também, né? Porque perverter as pessoas, mudar o sentido verdadeiro da palavra, começar a usar da lei para dominar as pessoas. Então isso tem muito em igreja. Quer começar com você então? Esse livro de Gálatas, toda a Bíblia é assim, mas eu quero focar nisso. Esse livro de Gálatas parece que foi escrito ontem para a igreja de hoje. A gente não tem mais hoje, como eu disse, os cristãos judaizantes, né? Pelo menos não expressivamente. Tentando influenciar. Tem o pessoal que gosta de festa judaica, tem o pessoal que quer obrigar as pessoas, daqui a pouco o pastor tem que usar o quepá, tem que fazer. Eu conheci alguns cristãos assim, não são tão influentes assim, mas a gente tem hoje muitas pessoas, em muitas igrejas, inclusive a gente pode ter na nossa própria igreja aqui também, pessoas que acrescentam algo à fé. Então, é isso que Paulo está batendo aqui. Olha, salvação pela fé. E os judeus que queriam impor, que era pela lei também, que tinha que fazer sacrifícios. Hoje a gente talvez não tenha isso aqui, mas a gente tem outras coisas. Você não é salvo só pela fé, você é salvo pelas obras também. Você tem que ser bom, você tem que continuar sendo bom, e você tem que fazer tudo o que é correto, porque senão você não é salvo. E você começa a colocar então a salvação depositada em si mesmo. E aí parece uma coisa simples, mas a pessoa começa a cada tempo acrescentando coisas à sua vida, e daqui a 50 anos ela está com uma prática totalmente fora do cristianismo, porque começou a acrescentar coisas que ela foi aceitando sugestão do dia a dia, da vida e de outras pessoas que estão ali para atrapalhar mesmo o desenvolvimento da fé. E a gente vê muito isso no processo de plantação de igreja, a tentação que é de você ver o resultado, de você ver a igreja logo crescendo, e são feitas algumas propostas, né? Tem algumas propostas, faça isso que a sua igreja cresce, faça isso que vai dar certo,
E são coisas que a igreja estava vivendo naquela época e vive até o dia de hoje, né? Tentações que nós, plantadores, temos que ter um critério de não entrar nessas questões, né, de ver o crescimento a qualquer custo, mas ver o crescimento através do Evangelho, porque é o Evangelho que liberta, o Evangelho que traz, né, a nova vida ao homem. Uma coisa interessante que ali, com os judaizantes, queriam dominar a cabeça das pessoas. E tem gente que pensa isso até hoje. Dominar é melhor. Você quer, é claro, todo mundo vai fazer o que você quer. Será que isso é o certo? Será que é assim mesmo? Ou a igreja vai ter mesmo dificuldade, problemas, e você tem que ir tratando esses problemas da forma como a Bíblia explica? Bem, eu quero outra consideração aqui para você poder entender, para você conversar um pouquinho comigo. Percebemos também que o trabalho dos judaizantes era voltado mais para os caprichos pessoais do que convicções espirituais. Gálatas 6, 12 e 13. Da mesma forma, eram apenas cristãos nominais. Temos hoje cristãos nominais? Pois enquanto tentavam obrigar os outros a observar a lei, eles mesmos deixavam de guardá-la. Então eram caprichos pessoais. Alguém quer falar sobre isso? O pior de tudo é isso, né? Que eles queriam fazer uma pregação ali, fazer uma argumentação que não vinha de Deus, vinha dos homens, que era uma tradição deles próprios, né? Eles queriam impor uma tradição pessoal, particular, de um certo grupo aos cristãos. E esse é um problema, né? Porque Paulo, quando ele prega ali, ele também quer convencer as pessoas, mas ele quer convencer para a verdade do Evangelho. Então a mensagem que Paulo quer incutir na cabeça das pessoas é uma mensagem verdadeira e digna de toda confiança. A mensagem que Cristo morreu na cruz do Calvário, e isso é suficiente para a salvação. Já os judeus não. Esses cristãos judaizantes, eles queriam convencer as pessoas de certas preferências pessoais deles, particulares. E nós temos também isso hoje nas nossas igrejas, inevitavelmente. Pessoas que que querem persuadir as outras, não ao Evangelho verdadeiro, que deveria ser, mas sim ao Evangelho diluído para favorecê-lo pessoalmente e a toda a sua turma ali, né? A glória é carnal. Então hoje nós temos isso, a glória pessoal. A pessoa buscando não a glória de Deus, mas a glória carnal e a glória pessoal. Porque quando eu busco a glória, mas é para glorificar o nome de Deus, né? Como pastor, quero fazer o melhor. Mas é bom você receber elogio? É claro, mas que seja para a glória de Deus. Não quero fazer isso para o meu próprio interesse, para a minha própria glória. Quem tem que estar lá em cima é o Senhor Jesus. Então você percebe que a ideia judaizante era uma ideia que trazia para o meu time. Bem, se eu pudesse, ontem eu tirei uma foto com a máscara que eu ganhei, linda, né? Com um escudo bonito. Então, só entra em Tingui, só pode ser membro de Tingui quem for tricolor. Não sei se você concorda com isso, mas você concorda. O Fluminense agora está um mês sem perder, né? Então. E campeão, né? Então, a questão pessoal, é claro que nós somos tentados, como você falou. Eu uso de brincadeira, é lógico, mas pode acontecer, outras coisas podem ser feitas pela liderança, os presbíteros. Porque o sistema presbiteriano é bom, né? Estou querendo desmerecer nenhuma igreja, porque os presbíteros estão próximos ali ao pastor e eles ajudam o pastor nessa situação, pastor, vamos. Então às vezes você pode achar estranho, ruim ter cada pessoa diferente no conselho, fulano diferente, fulano. É bom que tenha pessoas que têm formação, é bom pessoas que não tenham formação, mas que têm uma visão bíblica, uma visão de Deus, que tem experiência no Evangelho, outro que estudou uma linha, outro estudou outra linha, um formado em filosofia, outro advogado e médico, e assim, pessoas que não fizeram faculdades, mas que... Então, você ter isso, lavrador. Então, o conselho tem que ser o que a igreja é, para que ali todos nós juntos e conversarmos, e o pastor dizer, então vamos trazer para a Bíblia, eu estava errado aqui mesmo, vocês estão certos, ou vocês estão errados, eu estou certo, e a gente trabalhar. Então, essa visão, pode falar. Que bom que o senhor tocou nesse ponto, porque eu estava ansioso para falar sobre isso. Podia falar no final, se eu não falasse, o que eu não falar, você pode falar. Você também, tá? O que acontece é o seguinte, o pastor falou aqui da liderança da igreja e da importância deles se manterem no Evangelho verdadeiro bíblico, né? E nós vemos aqui nessa carta de Paulo
um exemplo fantástico assim de como que não importa o quão bom você seja, você pode ser um cristão verdadeiro e sincero, mas você pode se deixar levar pela cabeça dos outros. E quem que faz isso aqui na Bíblia? Pedro. Então, Paulo repreende a Pedro por isso. Abra sua Bíblia, por favor, em Gálatas capítulo 2, verso 11 até o verso 14. Gálatas 2, verso 11 ao 14. Paulo repreende a Pedro, esse é o título do texto. Está escrito assim: quando, porém, Cefas veio a Antioquia, Cefas é Pedro, resisti-lhe face a face, porque havia se tornado repreensível. De fato, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, começou a afastar-se, e por fim separou-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus se fizeram hipócritas juntamente com ele, a ponto de o próprio Barnabé, ou seja, aquele que pregou o evangelho comigo aí para vocês, ter se deixado levar pela hipocrisia deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do evangelho, eu disse a Cefas, na presença de todos: se você, que é judeu, vive como gentio e não como judeu, por que quer obrigar os gentios a viverem como judeus? Essa passagem é uma passagem tremenda, arrepiante. O próprio Pedro, o apóstolo de Cristo, se deixa levar pela pressão externa. E hoje a gente também pode fazer isso, né? Somos pastores, somos seminaristas, somos presbíteros, e a gente pode acabar, por mais sincero que a gente seja no nosso evangelho, por mais verdadeiro que a gente seja, por pressões externas, a gente pode acabar se distanciar desse evangelho. E isso a gente vê muitas vezes acontecendo. Pessoas que eram expoentes na pregação do evangelho verdadeiro e genuíno acabam se afastando dessa realidade. E Paulo que está dizendo assim: olha, você de fato é um cara que prega o evangelho, você é o apóstolo de Cristo, mas você se deixou levar porque você estava temendo os da circuncisão, você estava temendo os cristãos judaizantes, e você e o próprio Barnabé que pregou o evangelho comigo se afastaram do evangelho verdadeiro. Mas será que se isso acontecesse hoje, o irmão ia levar uma birra do outro irmão pro resto da vida? Levar pro túmulo? Parece que eles se resolveram, mas hoje as pessoas querem pôr a sua... Pedro percebeu, foi tocado pelo próprio Deus de que ele estava errado. Mas tem pessoas que mesmo assim continuam no erro. Então Paulo era mais novo no evangelho, claro que ele já tinha um tempo, mas era mais novo, ou seja, claro que veio do judaísmo, mas ele era mais novo. O cara chegou agora, quer sentar na janela, mas ele estava certo. E aí, quando a igreja é guiada pelo Espírito Santo, não é a minha vontade que vai vencer, é a do Espírito Santo, porque Gálatas também fala do Espírito. Então Pedro aqui é chamado a atenção, Paulo explica isso para a igreja, que esse problema já estava sendo vivido lá entre os apóstolos, na liderança. Ele cita o seu companheiro Barnabé. Então hoje, qual é a influência hoje que a igreja recebe? Eu quero ter que continuar aqui, esse assunto é maravilhoso, mas vou continuar um pouquinho aqui, Muitos ouviram atentamente esses usurpadores e estavam a ponto de trocar pão por pedra, peixe por serpente. Tem gente que ainda ouve muita gente errada. Tem passagens da Bíblia, né? E a gente vê o mágico, quando Paulo está pregando, tem gente que prefere seguir mágica, e até hoje é assim. A pessoa não quer seguir a Bíblia, porque aconteceu algo extraordinário, então é de Deus. Irmão, o ilusionismo é algo tremendo. Eu gosto de ver pesquisas, estudos sobre ilusionismo, né? Então fala de Rondini, um mágico famoso, e tem um filme, Truque de Mestre, que eu gosto de ver esse filme 2 vezes, 1, 2, filme muito bom. Então o ilusionismo ele é tremendo, as pessoas fazem coisas que você não imagina. O cara consegue colocar uma moeda dentro da garrafa e coisas, porque são truques, e esses truques existem na fé. Infelizmente as pessoas preferem seguir os truques do que seguir a verdadeira palavra, e caem em truques. Bem, os judaizantes estavam até dizendo que estavam seguindo a Bíblia do Antigo Testamento, mas Paulo já deixou claro que era papo furado, que era para a glória pessoal, que era para impor sua vontade. É como se fosse assim, eu estou errado, mas a minha vontade que vai imperar. Eu já falei, eu não volto atrás. Como um rei da Pérsia, eu não posso voltar atrás. Tem que criar uma outra lei, porque aquela lei não pode ser descumprida, deve se cumprir. Então você não pode fazer isso, eu não posso fazer isso. Quer falar alguma coisa sobre isso?
Eu quero falar que o Evangelho nos humilha diante de situações como essa, porque muitas das vezes nós temos os nossos parâmetros em outros homens, em outros líderes, mas o Evangelho nos mostra, né, que nós o exemplo maior, o que dita as regras, o que dita aquilo que a igreja deve viver, não vem de homens, como o próprio apóstolo Paulo ele disse, mas ele vem de Cristo. E quando nós percebemos isso, né, nós nos sentimos humilhados, quebrantados, assim como Pedro ele foi. Que mesmo Paulo falando, talvez, né, naquele momento ali, ele deve ter ficado com raiva de Paulo, mas Cristo mostrou, né, a forma que Paulo estava certo, e Pedro teve que se curvar a isso, porque não foi a Paulo que ele estava aprendendo, mas do próprio Cristo que mostrou isso. E isso tem acontecido várias vezes, né? Nós nos sentimos às vezes tentados a querer impor a nossa ideia, mas quando a gente vê que aquilo que nós pensamos não é aquilo que Cristo pensa, aquilo que Cristo mostra, o Evangelho ele nos humilha e nos coloca no nosso verdadeiro lugar, e isso é muito bom. Como o senhor falou agora, né? As pessoas hoje elas buscam muitas experiências, seja uma experiência mística, seja uma experiência material. Então elas podem até começar genuinamente buscando a Cristo e buscando a verdade do Evangelho, mas assim que ela começa a perceber que em outro aprisco, em outro lugar, você tem uma experiência mística e você tem coisas mirabolantes acontecendo, e aí a pessoa começa a se deixar levar por isso, e ela abandona aquela primeira verdade, a verdade do Evangelho. Ela abandona essa realidade em busca de experiências místicas, experiências materiais. Se torna insensato. Se torna sem senso. Ela deixa de raciocinar corretamente e começa a ir em busca dessas coisas. E Paulo está dizendo para essas pessoas assim, Gálatas 5, 7 e 8, ele está dizendo: vocês vinham correndo tão bem, quem foi que os impediu de continuar a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que os chamou. Essa persuasão dos sinais, dos milagres mirabolantes, das coisas que ninguém pode acreditar, que tira você do Evangelho verdadeiro, não é aquele que os chamou, não é de Deus isso. Vocês vinham correndo tão bem, o que impediu vocês de seguirem a verdade? Legal. Eu vou ler mais alguns versículos que as pessoas colocaram aqui. Eu não vou ler o texto, tá, irmão? É muita coisa, eu vou lendo assim. Silvan falou o seguinte: falarás 5:13. Edi 11. Irone. Irone está falando aqui com outra pessoa. Você não está aqui no Rio. O Silvan 5:13. 5:22 a 27. O Francisco, Gálatas 6:6, mas aqueles que estão sendo instruídos na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instrui. Então é o que, né, na palavra. Ana Cláudia Vasconcelos, 5:14. Leia para mim o 5:14. Eu não li nenhum texto da Ana, leia o 5:14 para mim aí. Porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eleni, Gálatas 1, versículos 10 a 12. Agora a Irone corrigiu o que ela botou. Aí Silvan diz liberdade, não libertinagem. Ani coloca Gálatas 6, 7. Também não li nenhum texto da Ani. O versículo 7 aí do 6. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. O Gálatas 5:16, do presbítero Saulo Chabudé. Leia aí o 16. 5:16. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Aí a Liane Moura diz assim, Gálatas 6:17, eu tenho a marca de Jesus. É isso aí, irmã. A Maria do Célio Silvério, a Marisa, fez aniversário. Marisa, ela não é aqui da nossa igreja. Marisa, Deus abençoe, lá do pastor Igor. Deus abençoe, um abração para o pastor Igor, para o seu esposo Célio. Deus abençoe grandemente, fez aniversário, parabéns. Francisco, correríamos o risco de ficar mais nas obras da carne, porque seria mais cômodo do que viver pela fé. Certo? Presbítero Melso, boa tarde. Boa tarde, Melso. Poxa, brincadeira, vou demorar. O que o presbítero está dizendo aqui? Que a gente está demorando. A Joyce,
Botou aqui o Bob Esponja, Joyce. O Walter Dan, boa tarde, presbítero Melson. Tá bom, estou passando aqui do limite. Walter Dan, misericórdia, meu pastor, e tal, vamos lá, vai. Rapaz, é muita coisa. O presbítero Hélio, que vai estar com a gente, não me respondeu ainda, hein, presbítero? Para estar com a gente aqui na semana que vem, hein? Como relata em Atos 15:1. Então é Atos 15:1. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidade segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Então essa história está lá, e teve um concílio, um concílio para destacar isso. Presbítero Pascoal despreza a suficiência de Cristo, infelizmente. Presbítero Mel, só crente, se eu ganhar a toalha ungida, não fica satisfeito. Walter Dan, Liane, Irone, Walter Dan, Elisione, Valéria. Eu vou parar aqui, porque não dá mais para continuar. E a gente vai dar sequência. Agora é o seguinte: a mensagem de Gálatas para os dias de hoje, para a gente poder fechar. Devemos renunciar à tentação de impor controle sobre os outros. Essa tentação é muito forte. Queremos impor nossos padrões de conduta e de fé sobre os outros. Nossas definições pessoais são precárias e limitadas. Devemos aceitar o padrão que Deus nos dá segundo a sua palavra e rejeitar toda e qualquer tentativa de estabelecer controles via legalismo. Então vou dar 2 minutos para cada um falar. Eu também destaquei essas coisas aqui, e para mim, assim, o que é mais latente nessa carta de Paulo às igrejas da Galácia são 2 mensagens para a igreja de hoje que são, assim, primordiais, né? A primeira é aquela mensagem que Lutero vai dizer depois, mais tarde, que é aquele artigo de fé pelo qual a igreja fica de pé ou cai. A salvação é pela fé somente. Isso Paulo destaca o tempo inteiro aqui em Gálatas. Em particular, eu queria ler o versículo 16 do capítulo 2. Ele diz assim lá: sabendo, contudo, que o homem não é justificado pelas obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Jesus Cristo para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois pelas obras da lei ninguém será justificado. Meus irmãos, a salvação é pela fé apenas. Não fé mais obras, não fé mais nada que você possa imaginar. É pela fé em Cristo apenas. Nós não podemos fazer nada para nos salvarmos. Apenas Cristo pode. Ele já fez há mais de 2000 anos, morrendo na cruz. A segunda mensagem, que tem tudo a ver com isso, na verdade, é que não apenas a salvação do crente é pela fé, mas a vida do crente é pela fé também. Gálatas 2, versos 19 e 20, diz assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. A salvação do crente é pela fé. A vida do crente é pela fé. E a vida do crente também é no poder do Espírito Santo. Gálatas 5:16, está escrito assim lá. 5:16. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. O livro de Gálatas, ele me ensina, como plantador de igrejas, que eu não devo plantar uma igreja segundo as minhas preferências, segundo aquilo que eu penso, segundo aquilo que eu acho, porque a cada campo novo que eu chego, eu procuro observar a igreja, observar a cultura, porque somos pessoas diferentes, cada campo é um campo diferente. Então, o que foi aplicado em um campo, nem sempre dará certo em outro campo. Nós temos que observar isso, mas quando nós queremos que a preferência prevalece, plantarmos uma igreja segundo a nossa imagem e semelhança, nós caímos em algumas armadilhas, e certamente esse projeto não vai à frente. Então Gálatas mostra sobre isso, que Paulo, ele estava pregando ali não o evangelho da preferência dele. Ele identificou algumas
situações contrárias, quando nós também algumas coisas, mas falar com a igreja em amor, mostrando não a nossa preferência, mas mostrando aquilo que a Bíblia nos ensina, como a Bíblia nos mostra para nos procedermos diante de situações assim. Então é um livro rico, riquíssimo, e que você assistindo, né, em casa, leia com mais atenção, anotando os textos, procurando, né, enriquecer naquilo que esse livro te ensina. Irmãos, nós vamos às considerações finais, mas eu vou fazer a leitura final aqui. A liberdade em Cristo. A verdadeira liberdade está dele. Ao nos submetermos a Jesus, encontramos a verdadeira liberdade. Liberdade para o crente significa fazer a vontade de Deus. Como crente, não devemos usar da liberdade para dar ocasião às paixões. Devemos confiar na direção do Espírito Santo. Nossa liberdade teve um alto preço. Jesus pagou com a sua vida o preço da nossa liberdade. Aprendemos também com a Epístola aos Gálatas que o cristão vive uma nova vida que reflete a transformação. E esse Espírito Santo produz no crente o seu fruto. Quero lembrar você, antes de finalizar, hoje o culto será às 18 horas. Não esqueça, ligue lá o seu computador, 18 horas no Facebook. Você deve também procurar o YouTube da Igreja Presbiteriana de Tingui, fazer a sua inscrição, divulgar para os seus amigos. Gente, eu tenho mais de 4.000 amigos. Mais de 4.000. E você deve ter lá também lá os teus milhares. Bem, a gente não consegue tirar 1.000 disso. Eu consegui fazer 400 amigos, 300 amigos, e você tentar convencer eles, e você também os seus. Precisamos chegar a 1.000, é pouquinho, para a gente poder começar a fazer ao vivo, a live ao vivo no YouTube, tá bom? Então você vai lá, não deixe fazer isso, e avisar outras pessoas também da família e da igreja. Olha, muito bom estar aqui com você, Lucas, muito bom estar aqui com você, Gilmar, muito bom estar com você aí. Hoje eu interagi um pouco mais, mas o horário passa e a gente não pode também ter um negócio tão longo, tá bom? Eu ficaria aqui a tarde toda, como o Melso disse, boa tarde, ficaria aqui a tarde toda com você, mas você tem almoço para fazer. À noite estaremos aqui, a voz não pode ir embora, porque à noite é ao vivo também. Deus abençoe a sua família.